Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano no Colégio Emaús. Turma, dando sequência então aos nossos estudos, chegamos aí na 4ª videoaula, tá? E vamos falar sobre as cadeias e teias ambientais, tudo bem? Então, podem abrir o livro de vocês aí na página 84, separar os seus materiais, cadernos, lápis, lapiseira e borracha, para aprofundarmos no conhecimento. Legal, né? Então, beleza. Então, primeira coisa para a gente prestar atenção. Essa palavrinha aqui, ambientais. Cadeias e teias ambientais. Lembra de quê? Ambiente, meio ambiente, não é mesmo? Cadeias e teias do ambiente. O que tem no ambiente? Vocês já sabem que existem fatores bióticos e abióticos, não é mesmo? E eles estão sempre se relacionando. Um se comunica com o outro, eles se conectam, não é mesmo? Muito importante lembrar disso. Então, nós vamos entender que os seres vivos, eles também se comunicam, tá? Eles se relacionam, tá? Só que nas ciências, quando nós continuarmos estudando a ecologia, lembram? Da ecologia, estudo das relações, interações entre seres vivos, entre os seres vivos e entre os fatores bióticos e abióticos. É importante lembrar que quando nós estamos falando de relação na ecologia, nesses estudos de seres vivos, fatores bióticos e abióticos, não é só uma relação boa, tá? Pelo menos quando a gente pensa em relação, o que é relação? Um bate-papo, uma conversa, estou me relacionando com uma pessoa. É um exemplo? Sim. Só que nas ciências, neste conteúdo, relação pode ser, por exemplo, uma predação. É um tipo de relação. O que é predação? Quando um animal se alimenta de outro, tá? É um exemplo de relação. Ah, Renan, mas como assim? O bicho está morrendo, tadinho. No caso dessa ilustração aqui, ó, a onça pintada está predando o jacaré. Ele está morrendo, é um tipo de relação? Sim. Então vamos entender aí os pontos negativos e positivos e por que isso pode ser considerado uma relação. Porque olha só, primeiro, são dois seres vivos aí, então uma relação. Só que olha só, a onça pintada não está matando o jacaré porque ela não gosta de um jacaré, porque ela gosta de matar outros animais. Não, tá? Ela está com fome. E se for uma fêmea, tá? Provavelmente ela pode ter filhotes e os filhotes também necessitam de se alimentar. Então, resumindo, primeira coisa importante de hoje: todos os seres vivos possuem uma única característica em comum. Qual é ela? Comer, se alimentar, tá bom? Então, todos os seres vivos, até as plantas. Planta come? Sim, e a gente vai entender aí ao longo ao longo dessa aula e ao longo de outras aulas, tudo bem? Então, resumindo aí, todos os seres vivos apresentam características em comum e entre elas está a necessidade de se alimentar, tá? A necessidade de comer. As plantas, por sua vez, também precisam de alimento, mas obtêm utilizando outra estratégia. Pergunta aí para refletir. Como elas, então, se alimentam? Como que as plantas fazem para se alimentar? Então, olha só. A gente vai responder essa pergunta, mas entendendo, então, essas cadeias e teias do ambiente. O que tem no ambiente? Os fatores bióticos, que você já sabe o que é, né? Então, no caso do jacaré, ele se relaciona com a onça, só que ele se relaciona também com outros animais que ele se alimenta, tá? De modo que vai formando cadeias, teias no ambiente. Um animal se relaciona com vários outros, entendeu? Por isso que existe esse termo, teia ambiental,
eu pego como referência o jacaré. O jacaré se relaciona com a onça, mas se relaciona também com espécies de peixes que ele se alimenta, espécies de crustáceos que ele se alimenta, né? Ele se relaciona com outros jacarés que estão ali na mesma lagoa, no mesmo rio que ele, tá? Então, por isso este conceito, esse nome, teias ambientais, tá? Mas não preocupa não, que nós vamos ter uma aula exclusiva para entender essas cadeias e teias ambientais. Então, a primeira pergunta aí da nossa aula. Como que as plantas, então, fazem para se alimentar? Já que planta come, sim, planta se alimenta, tá? Só que olha só, elas são chamadas de organismos produtores. Por quê? Pois elas têm a capacidade de fabricar o seu próprio alimento. São os organismos produtores. Ah, Renan, então olha só, eu também sou um organismo produtor, porque eu consigo ir lá na minha cozinha, lá no meu fogão, acendo o fogão lá, pego um pão, coloco um pão lá na chapa, pego um ovo, coloco, eu consigo produzir o meu sanduíche. Então eu sou produtor. Nada a ver, tá? Você não é um produtor. Sabe por quê? O ovo não foi você que produziu. O pão, a carne não foi você que produziu. Tudo bem? Você apenas preparou o seu alimento, tá? Então, você não é um organismo produtor. Os produtores conseguem, de fato, produzir o seu próprio alimento. Quem são eles? As plantas, as plantinhas, tá? Através de células extremamente especializadas que a gente vai aprofundar aí na próxima aula, tá? E através também da fotossíntese, tudo bem? Olha ela aí, tá? Importante lembrar que a planta não vai se alimentar do sol, tá bom? As plantas recebem a luz do sol, tá? E a nível celular, ou seja, dentro das células, fazem o processo de fotossíntese, no que vão produzir o seu alimento. Legal, não é mesmo? Então, isso sim é a definição exata de um organismo produtor. As plantas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá bom? E a gente vai ter uma aula só de fotossíntese para entender de fato como é esse processo. Então, lembre-se, existem organismos produtores. Quem são? As plantas, independente do tamanho. Pode ser as plantas grandonas e até mesmo aquelas pequenas, quase que a gente nem vê. A gente às vezes passa em cima de algumas plantas, né, as gramas. Nós chamamos aí, ó, de porte herbáceo. Plantas extremamente pequenas, que a gente nós passa despercebido por nós, tá? Elas também fazem fotossíntese, tá? Então todas as plantas, independente do tamanho, possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, são produtoras. Curiosidade aí, ó, existem então as de porte médio, que estão representadas aqui, né, chamado de porte arbóreo. Arbóreo, arbóreo e arbóreo, tá? Essas medianas, né, de um pouquinho de médio para pequena, são chamadas de arbustos, tá? Porte arbustivo. E as extremamente pequenas, as pequenininhas mesmo, nós chamamos de porte herbáceo ou extrato herbáceo. É apenas uma curiosidade, tudo bem? Porque tem gente que acha que são só as árvores enormes que fazem fotossíntese. Não. Aquela plantinha pequenininha lá que você pisou em algum momento da sua vida também está fazendo fotossíntese. Então, você já sabe quem são os produtores. Vão existir também nas cadeias e nas teias ambientais os consumidores, que é você mesmo, eu, né, os animais de modo geral, que se alimentam, né, de alguma presa. A presa vai ser sempre o que nós vamos ingerir, tá? Que os alimentos ingerem, pois eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, olha só, os seres vivos que não produzem seu próprio alimento precisam obtê-lo de outros organismos. Por isso são chamados de consumidor. Se ele não tem capacidade de produzir seu próprio
próprio alimento, né? Se ele não é produtor, ele vai ter que consumir. Se ele consome, então nós chamamos de consumidores. Nós podemos dividir aí os consumidores entre os que se alimentam de organismos produtores, que comem plantinha, tá? Quem que são? Os herbívoros. Ele não produz seu próprio alimento. Ele come outras coisas. Por exemplo, os herbívoros vão se alimentar de plantas. O que são organismos produtores? Os que possuem capacidade de produzir seu próprio alimento. Quem que são eles? As plantas, tá? Então, consumidor. Um exemplo de consumidor. O peixe-boi, tá? É um mamífero aquático, herbívoro, pois se alimenta de plantas. Um outro exemplo de consumidor são os carnívoros, que se alimentam de carne, tá? Há ainda animais que se alimentam tanto de produtores quanto de consumidores, de outros consumidores, tá? Então, são chamados de onívoros, tá? Quem que são os onívoros? Que vão se alimentar aí de planta ou de outros animais, tá bom? Que é carne. Então, onívoro, carne e planta, carnívoro, carne e herbívoro, planta. Tudo bem? E essa foto aí, ó, de um gatinho. Um gatinho, ele é um produtor ou um consumidor? Ele não tem nada a ver com uma plantinha, né? Então, ele é um consumidor, né? Só que um gato, olha só que bonitinho, que fofinho, né? Eu não imagino um gato se alimentando, né, de matando um animal para se alimentar, né? Gato come ração, poxa. A gente vai ver uma imagem daqui a pouco muito parecida como essa, né? Então, neste relação, lembrando, né, que relação nas ciências nem sempre é uma relação boa, né, amigável, estamos vendo aí um exemplo de uma relação chamada de predação, que vai ter dois nomes aí super importantes: a presa e predador. Quem que é a presa? Nessa imagem, a zebra. Quem que são os predadores? Esses dois leões. Tudo bem? Um exemplo de predação. Olha essa imagem aí agora, ó. É um gato, não é mesmo? Um outro organismo, uma outra espécie de animal consumidora. Por quê? O que ele está na boca aí? Uma espécie de ave, tá? Se essa ave serve de alimento para o gato, nós chamamos então de presa, tá? Então, presa, a espécie de ave, ele caçou a ave para se alimentar. Muito importante, pessoal, uma curiosidade, que os felinos, tá? Independente se eu estou falando de gato, o gato é doméstico, um brincalhão, né? Tudo bem? Só que eles fazem parte da família dos felinos. A mesma família que o leão, que uma onça pintada, que um tigre. Então, esses animais são especialistas em predação, tá? Eles possuem dentes extremamente afiados, extremamente grandes, caninos extremamente adaptados para rasgar a pele. Inclusive o gato, tá bom? Se você tem gato em casa, depois vocês reparem no tamanho do canino, do dente deste animal, tá? Então ele é extremamente adaptado para matar, sim, porque é a forma que ele tem para conseguir o seu alimento. Tudo bem? Ah, que dó do passarinho, que dó dele, né? Sim, mas poxa, é uma maneira que ele tem. Tudo bem que o gato, hoje ele é considerado um animal doméstico, tá? Ele pode comer ração, mas é o instinto natural do gato caçar, pois ele é um predador. Além de possuir os dentes extremamente especializados para matar, as garras, ele é extremamente ágil, forte, gato consegue subir em árvore de forma muito fácil, descer também, pula, foge. Então ele é uma máquina de matar, como também outros felinos, como o leão. Legal, não é mesmo? Um outro exemplo de predação, tá? Uma serpente se alimentando de um peixe, tá?
é uma relação. Tá matando o peixinho, coitado, tadinho, mas como a serpente, assim como o gato, são animais consumidores. Eles não conseguem produzir seu próprio alimento, então vão aí se alimentar, vão precisar de matar outros animais para se alimentar. Importante lembrar que existem uma outra curiosidade, só que das serpentes, existem as construtoras, ou seja, espécies de serpentes que não possuem veneno, tá? Elas enrolam na presa, que no caso da imagem é um peixe, enrolam na presa e matam ela por sufocamento, né? Até ela perder a capacidade de respirar, né? Então, ela fica ali fazendo força no animal até o animal não dar conta de respirar mais e morrer, tá? Elas não inoculam o veneno, tá? Isso é um tipo de serpente. Existem um outro tipo, tá? Ou outro grupo de serpente que possuem presas extremamente especializadas em inocular o veneno, além do veneno ser extremamente tóxico, tá? Então, esse grupo de serpentes que tem presas especializadas, dão o bote lá no animal, né, e inoculam o veneno, nós chamamos de serpentes peçonhentas, tá? Que elas inoculam o veneno na presa, podem expressar esse comportamento também em forma de defesa, por isso que há registros de pessoas que pisaram, por exemplo, em uma jararaca, uma cascavel. Pisou no bicho, pisou no animal, poxa, então ele vai se defender. E a maneira dele se defender, infelizmente, é inoculando o veneno na pessoa, tá? Que é uma estratégia de defesa, tá? Como eu acabei de dar um exemplo, e de alimentação, tudo bem? Então a espécie de serpente vai lá, fica esperando, né? Surgir algum ratinho, alguma ave, surgiu, deu bote, inoculou o veneno, o animal vai morrer, ela espera o animal morrer, algumas inclusive conseguem, tem veneno para matar o animal na hora, morreu, ela pode se alimentar, já que ela não possui asas nem pernas para sair correndo aí atrás do animal. É uma estratégia extremamente eficaz para ela se alimentar. Sapos predando aí, olha só, uma mosca, quem que é a presa aqui? O mosquito, a mosca, mesmo. E morcegos, esse morcego aqui, ó, qual que é a presa dele? A fruta, tá? Muito legal, não é mesmo? Então, não necessariamente vão existir só animais se alimentando de outros. Existem animais que se alimentam de frutas, em sementes. Tá? Quem que vai ser a presa? O fruto, a semente. Presa é sempre o alimento do animal que nós estamos falando. Para a próxima aula, então, façam os exercícios aí, pensar e resolver na questão de 1 a 13, tudo bem? Está lá na página 94 a 96 do livro de vocês. Um grande abraço, bons estudos e não se esqueçam, juntos no caminho certo.